Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Tottenham, vamos falar de Liverpool. Liverpool, atacante versátil, Luque Borrato. Tottenham perguntou pelo Semenyo, armador Onana, Xavi Simons, o EA do Juventus. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Seja membro, ó. Saiu hoje aí, só perde pro Wits, Musiala, O'Reilly e Partey no mercado, hein? O'Reilly e Partey no mercado. Seja membro. Meus amigos, vamos falar do Liverpool. O Liverpool tá com assunto, meus amigos. O Liverpool tá com assunto. Atacante versátil, Luque, Borrato. Rapaziada, olha que interessante. Vocês viram aí, o Florian Wirtz foi anunciado, né? Florian Wirtz, oficialmente, jogador do Liverpool. Eu achei muito engraçado isso aqui, ó. Presta atenção. O Liverpool perguntou por permissão ao Leverkusen para conversar com o Wirtz. Maço! Richard Hughes liderou o processo que mostrou um plano ambicioso para o futuro do Wirtz e membros do seu convívio mais próximo. Maço! Maço! Por isso que eu falo, rapaziada, uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze, meus amigos. Maço, ninguém sabia de nada. E maço se falava de City, Real Madrid e Bayern de Munique. Ninguém falava de Liverpool. E se falava de Wirtz, Real Madrid, City e Bayern. Acabou. Quem falava de Liverpool? Aí o Liverpool foi, ó, por baixo dos panos, dos bastidores, aqui fala, ó, a visão do slot, o papel dele, obviamente como um 10, né? O Wirtz muito mais atraído pelo projeto do que dinheiro. Aí fala, ó, o Richard Hughes, quando ele jogou em novembro lá com o Leverkusen, deixou uma boa impressão nele. E, ó, City, Bayern e Madrid, ó. City, Bayern e Madrid foram os clubes que o Liverpool derrotou para contratar o Florian Wirtz. É isso, meus amigos. Maço. Aí o pessoal fala da FSG. Teve um cara que comentou assim, ABC, você passa pano pra FSG. Todos os donos têm seus erros. E não existe dono perfeito. O Arnold é um erro. Esperar o contrato do Salah e do Van Dijk virar novelas foi um erro, mas nem é culpa do Richard, nem é culpa dessa atual gestão de futebol. É o Arnold, Konaté ter demorado tanto. Existem erros, vai ter erros. Gente, não existe gestão de futebol perfeita. Não existe dono perfeito. Agora, eu até comentei pro cara, tem os Glazers e a FSG. Você escolhe, my friend. O que é que você prefere? Boa sorte, só isso. Rapaziada, quando você compara com os donos que tem por aí, a FSG é top 3, velho. Top 3. Ninguém ganha nada, gente. Ninguém ganha o que o Liverpool ganhou, com o orçamento que o Liverpool ganhou. O problema é que a FSG não tem o dinheiro, o pessoal pensa que a FSG é trilionária. Não é, a FSG não é um... A FSG se tornou a FSG usando muito mais a cabeça do que o coração. Porque se fosse usar... Aliás, se fosse... Ainda bem que a FSG usa a cabeça, né? Porque se fosse usar os QI dos torcedores... Opa! Tem que dar uma espetada, né, BC? Você tem que cutucar a onça com vara curta, né? Ainda bem que eles usaram a cabeça dos executivos, né? Imagina se pega da torcida. Pegadíssimo. Tinha quebrado já, né? Com certeza, falência total. Já tinha vendido aí pra algum cara do Bahrein, não sei. Por isso os caras me odeiam, velho. Mas enfim, vamos lá. Ó, rapaziada, alguns nomes que estão surgindo. Luqueba, Rato, fala que o Van Dijk adora o Rato. Cara, gente, o Rato, top talent. Top talent. Pra mim também, cara, o Luqueba, top talent também. O Luqueba é um nome que esfriou no mercado, porque quando ele voltou de lesão, ele não voltou tão afiado, tão polido, e bem, tá jogando mal. Rapaziada, janeiro ali, começo da temporada, novembro, outubro, se falava de papo de alguém gastar 90 milhões de euros nele. 90 milhões de euros. Ou seja, mesmo preço de quem? Gvardiol, que veio da onde? Eu nunca achei que tava no... Eu nunca achei... O Gvardiol eu achava que era zagueiro, jogador para 90 milhões de euros mesmo. O Luqueba, 60. Hoje o preço dele, 60 o Leipzig vende. Só que o Leipzig sabe, se esse maluco vingar, ele é zagueiro para 80, 90. O Leipzig sabe disso. O Luqueba, gente, eu acho ele um talento geracional. Eu acho ele um jogador hoje muito mais pronto. Jogador muito bom com a bola no pé. Às vezes bom até demais. Confiante até demais com a bola. O Luquebinha. Baita, mas tá em baixa. Não tá bem, não tá confiante. Ele também voltou num sistema defensivo do Leipzig, que é uma piada. Os volantes são uma piada. Os volantes não defendem. Eu ia fazer uma comparação esdrúxula aqui. Mas não defende nada. Então, o Luqueba hoje talvez o melhor seja pra ele fazer mais um ano bom no Leipzig. Mas qualquer 50, 60 milhões de euros, você leva. Mas aí, ó, eu vou gastar 50, 60 no Luqueba, talvez 50, 45, 50 você leva um Rato, que até tem a versatilidade, que pode ser zagueiro e também lateral. Se o Robertson sair, se o Tsimikas sair, é 2 em 1 o Jorel Rato. Lembrando, top talent, futuro, ele ainda é muito jovem, 19 anos, ter calma. Mas se é pra gastar 50, 60 no Luqueba, 45, 50 no Rato, cara versátil e, mano, se tem top 5 talentos de elite no mundo, o Jorel Rato é um deles. Belíssimo jogador. Um teto enorme, cara, uma personalidade
brilhante pra um moleque de 19 anos, é um futuro líder. Cara, enfim, ó, até falar, o Van Dijk é muito fã, adora o Jorel Rato, melhor jovem que saiu da Holanda em termos de parte defensiva, ó, por alguns anos, e é verdade isso aqui. Isso aqui pode até ser o repórter inventando, mas quem vê o Rato jogar acredita. Ó, talvez o Lewis Steele aqui esteja inventando, ó, ele tá inventando que o Van Dijk é fã dele, melhor talento defensivo que saiu da Holanda em muito tempo, talvez ele esteja inventando. Mas o cara que vê ele jogar acredita. O cara que vê ele jogar acredita. Isso aí eu lhe garanto, rapaziada. Ó, o Liverpool quer um atacante versátil. Um jovem que pode jogar, talvez, nas 3 posições. Slot tá interessado nesse aspecto versátil. Aí falou Xavi Simons, Barcola. Rapaziada, um nome muito interessante é o Morgan Rogers. O João Pedro, esse atacante versátil. Morgan Rogers, João Pedro. Eu queria dar alguns nomes aí. Um nome que o Liverpool também poderia ficar de olho. Savinho. Eu acho o Savinho nesse sistema é uma boa. Muito talentoso. O pessoal esquece que o Savinho só tem 21 anos. Agora, quero um jogador um pouco mais pronto? Pulisic. Eu gosto do Pulisic nesse sistema do slot. Vem de um grande ano. Agora, tem um jogador que eu acho que ele é Liverpool level. Só que ele não sabe que ele é Liverpool level. E ele faz essas 3 posições aqui. Que é o Ketelaere. O Charles Ketelaere. Ele é um jogador nível Liverpool. Só que ele não sabe disso. Gente, o Ketelaere é muito bom. Só que ele é um atacante no mundo da lua. Não tô falando de mundo da lua desligado. Falta aquele drive. Falta aquele... Cara, eu vou entrar em campo, eu vou matar o adversário. Eu vou entrar em campo, eu vou pisar no pescoço do adversário. Falta isso pro Ketelaere. Até o Gasperini falou isso. O Ketelaere precisa, às vezes, ser mais agressivo. Qualidade ele tem. Ele tem qualidade. O Gasperini falou isso. Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar. Gasperini, Real Madrid. Ele falou Real Madrid, se eu não tô enganado. Ketelaere. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Tá aqui, ó. Ó, sai essa matéria aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mano, olha que engraçado, velho. Ó, 26 de dezembro de 2024, ó. O treinador deu uma declaração, ó. O treinador Gasperini está seriamente preocupado que o Liverpool e o Real Madrid vão tentar contratar o Ketelaere no futuro próximo. Porque nesse nível, nessa época, que ele tava jogando muito. Só que eu sempre percebi que o Ketelaere falta um algo a mais. Falta um algo a mais. O Xavi Simons também pode ser esse atacante versátil. O que eu já falei do Xavi Simons. Existe um Bruno Fernandes nele. Direita, esquerda, 9, 8/10, falso 9. Existe um jogador mega versátil no Xavi Simons. Morgan Rogers, João Pedro. Agora, eu acho que isso aqui é a prioridade? Não. Até porque, gente, outra coisa. Teoria da conspiração. Do nada o Liverpool encaminhou uma venda. Chegou o Kerkers. Tudo isso antes do dia 30 de junho, que acaba o ano financeiro. Será que o Liverpool, ó, já não tá trabalhando a parte financeira? Todo mundo sabe que a FSG é muito cuidadosa com isso. Pra você ver, o Kerkers não fechou por motivos técnicos. Do nada encaminhou quando está vendido. Chegou o Kerkers. Talvez esteja no plano, talvez. Mas o Liverpool vai só equilibrando a conta. Por exemplo, enquanto o Darwin Núñez não for vendido, o Liverpool não vai acelerar por um 9. Pode acelerar, deixar ali na cara do gol. Mas fechar meio, enquanto você não achar uma solução pra ele, fica difícil. Por exemplo, esse atacante versátil pode ser se um Luiz Dias sair, se um Gakpo sair. O Chiesa deve sair, né? Talvez esse contrate mais uma oportunidade de mercado igual o Chiesa. Talvez esse contrate, por exemplo, talvez esse contrate, sei lá, um Bakayoko da vida. Ninguém sabe, tá no PSV. E bater um pouco no teto. Rapaziada, o verão é longo. O verão é longo, meus amigos. É melhor passar protetor solar. Outra coisa, o Liverpool também sabe, ó, que o Szoboszlai também pode ser um ponta pela direita, um playmaker pela direita. Já jogou muito bem assim no Leipzig também. Não se surpreendam, ó. Sobo lá na direita de vez em quando. Não se surpreendam. Então, o Liverpool tem um elenco versátil, mas adicionar mais uma característica talvez faça bem. Apesar que eu não acho que é a prioridade. Rapaziada, vamos falar do Tottenham. Cara, eu tinha gravado um trecho do Tottenham. Vocês vão ver aí. Eu tinha falado, cadê o Tottenham se movimentando no mercado? Tá todo mundo se movimentando. Fechei minha matraca, David Austin. Tottenham perguntou aí o Bournemouth pelo Semenyo. O jogador está aberto aí para o Tottenham, né, ó. Mas não está andando por causa da pedida do Bournemouth. 65 milhões de libras, meus amigos. Não vale, rapaziada. É muito caro. Não vale. O Semenyo hoje ainda não é esse ponto aí de 80 milhões de euros. O preço do Semenyo hoje é 60 milhões de euros, 65 com os bônus. Ou seja, euros em libras. Vou botar aqui 65. 55 milhões de libras. Esse é o preço dele. E gente, Bournemouth, Kerkers, Royce, e tá perto de vender o Zarbani pro PSG. Tá entrando muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Não precisa mais vender.
E o Gente, o Bournemouth quer, quer disputar por vagas europeias. Então não interessa pro Bournemouth, né, vender os bons. O Bournemouth quer manter ele. Quer manter o Semenyo. Belezinha? Esse preço aqui, rapaziada, 65 milhões de libras, tá totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade, belezinha? Falar mais aí de Xavi Simons, Onana e muito mais. Rapaziada, vamos falar do Tottenham, de olho aí no EA. Teve um membro, até saiu uma notícia agora, coincidência ou não. Teve um membro que me perguntou, pô, BC, esses 6 aí que você fala do Tottenham, o Onana do Aston Villa, não seria uma boa? Eu seria uma excelente, my friend. Agora, tem alguns probleminhas, porque ele falou, pô, o Aston Villa precisa vender, fair play financeiro. Eu vou explicar pra vocês, belezinha? Em relação ao Tottenham, tem que se mover no mercado. O United, beleza, contratou o Matheus Cunha, mas tá negociando com o Mbeumo, que o Tottenham também quer. Arsenal, negociando com o Gyökeres e Sesko. Chelsea vai se movimentar, Liverpool se movimentou, City se movimentou. Cadê o Tottenham? Beleza, trocou de treinador e tudo mais, Matistel já tava lá, mas o Tottenham precisa se reforçar. O Tottenham, cara, você pode criar um argumento, dependendo de como terminar a janela do United, o Tottenham hoje é o pior do Big Six. Você pode criar esse argumento, apesar que foi campeão em cima do United. Mas tem que acordar, o Tottenham tem que se movimentar no mercado. Aí, meus amigos, Amadou Onana. Primeiro, cara, cairia como uma luva. A reta final dele, rapaziada, foi bem massa pelo Aston Villa. Gostei muito do que eu vi. Era exatamente o que eu esperava dele depois de um tempo com o homem com o plano, depois com o Naemery. O começo de temporada um pouco esquisito, se adaptando, nova ideia de jogo. Uma coisa é jogar pelo Sandais, outra coisa é você sair e jogar para o Naemery. Problema de lesões, adaptações, mas termina a temporada em alta, jogando muito bem e impressionando. Essa é a palavra, impressionando. ABC, o Aston Villa precisa vender por causa do fair play financeiro. Aí que tá, meus amigos. O Aston Villa comprou o Onana por 50 milhões de libras um ano atrás. Só que, fair play financeiro, você tem que fazer lucro. Pra vender o Onana, pra fazer lucro, você tem que vender ele por 70 milhões de libras. E eu não acho que o Tottenham vai gastar esse dinheiro. Então, o Onana, pra você fazer lucro nele, você tem que vender por uma quantia muito alta. Que talvez ele não vale hoje. Hoje o preço do Onana é isso mesmo, rapaziada. 50 de libras. A mesma coisa que o Aston Villa pagou. É o preço dele. Aí o Aston Villa vai vender pela mesma coisa que pagou? Não. Você não gera lucro no fair play financeiro. Não gera. Fica elas por elas. Então não muda nada. Pro Aston Villa vender, ser bem, vamos lá, Watkins é uma boa venda, esse Dobbin, aí vamos lá, Morgan Rogers não, o Morgan Rogers sim, porque só se você, por exemplo, porque eles gastaram acho que 15 milhões de libras nele, ó, perto de 10, 12 milhões de libras, aí se você vender ele por 60, 50, lucro, aí Ramsey, lucro, Camara, lucro, porque veio de graça, aí Paul Torres talvez, Mings, lucro, Emiliano Martinez, lucro, porque tudo que entrar, entra como lucro. A grande maioria entra como lucro. Então, vender o Onana apenas por vender, por questão de fair play financeiro, pra você vender tem que ser acima de 50 milhões de libras. E quem vai pagar isso hoje nele? Mas cairia como uma luva no Tottenham. Se o Aston Villa topar aceitar pela mesma coisa que comprou do Everton, eu faria esse negócio hoje. Hoje, meus amigos, hoje. O Tottenham tá entre os clubes interessados aí no EA. Gente, ele é banco da Juventus. Vai fazer o que no Tottenham? Não, velho. Não. Ponta direita, você tem... Pra todos os efeitos, você tem o Brennan Johnson, você tem o Odobek que pode jogar por lá, você tem o Kulusevski que pode jogar por lá. Não faz o menor sentido, não aumenta o nível. Jogador comum pra ok. Não. Isso aqui não. Entendeu? Tá saindo muita especulação da mídia francesa em cima do Tottenham. Não sei porquê, mas jogadores que o Calimoendo depende muito da armação do time. Mas o EA, não. Jogador comum, nada de mais, nada de menos. Já tem o Brennan Johnson, já tem o Kulusevski. Não. Se é pra contratar jogador comum, nem traga, rapaziada. Nem traga. Ou você traz jogador pra aumentar o nível. Por exemplo, Garrett Kuhn, do Celtic, e do Doan. Eu prefiro até o Kubo, melhor do que ele aí. O Kubo. Aquele Bakwa, do que tá lá no Strasbourg e do Chelsea. Tem pontos de direitos melhores aí, né? Tem pontos de... Semenyo. Cara, gasta uma grana e coloca o Semenyo pela direita do que você contratar, gastar dinheiro no EA. Aí, rapaz, saiu que o Tottenham tá interessado no Akliuti, né, ó, no Akliuti e também aqui no Malik Fofana. Malik Fofana, ponto esquerdo, mega talentoso. Agora, eu já tenho o Odobé lá, tenho o Matistel. O Matistel eu acho que também é muito pra ser usado na ponta esquerda. Aí Malik Fofana, mais um.
Ah, mas tem o futuro do som. Beleza. Vendi o som por um bom dinheiro. Dá pra investir mesmo. Talvez você trazer o Odobé pra direita. Mas eu não acho que você tira o melhor do Odobé na direita. Mas ele pode ser um cara útil pela direita. Eu não vou falar. Ó, eu não vou falar que eu sou contra o Malik Fofana. Porque ele é um mega talento. Um dos melhores talentos de ponta esquerda do mundo. Do mundo. Só que já tem muito jogador pela esquerda. E eles querem. E outra coisa. Se é pra investir alto, Eze, Semenyo. São jogadores mais prontos. Agora, visando o futuro. Malik Fofana. Mas aí, ó, visando o futuro. Se eu quero mais impacto, Eze, Semenyo. Por exemplo, o Akliut, do Mônaco. Aqui na matéria fala que o Mônaco pede 60 milhões de euros pelo Akliut. Com todo respeito, adoro o jogador. Muito potencial. Mas 60 de euros? Não é melhor pegar mais 10 e comprar o Xavi Simons? Então tá saindo muita especulação sem pé nem cabeça. Eu acho que o Xavi Simons seria uma belíssima contratação pro Tottenham. Seria mega. Ele, Eze, Semenyo. São jogadores prontos pra dar impacto, né? O Semenyo também pode quebrar um galho pela direita. Mas Akliut, você tem o Xavi Simons. O EA tem opções melhores que o EA no mercado. Simplesmente isso, rapaziada. Tem opções melhores no mercado. Agora o Onana cairia muito bem mesmo. Onana. Eu vi também a especulação do Freundrup. Não, o Freundrup... Hoje não. Não acho que hoje o Freundrup seja uma boa pro Tottenham. É. Cara, esse Camara do Aston Villa. Camara do Aston Villa, Tottenham. Pronto. O Camara já dá pra pegar um valorzinho. Porque, ó, uma Camara... Faz qual? É o Mad Mohamed. Não, Lamine não. Acho que é Camara com K. O Bacá Camara. Ó. 2 anos de contrato. 2 anos de contrato, ele veio de graça. Ó, pra você ver. Eu gastaria uns 40 milhões de libras no Camara. Jogador top, hein? Jogador top. Top. Camara, top. Camara é Champions League player. Champions League player. Jogador top. Top o Camara. Vem de um ano maravilhoso. Maravilhoso. Compraria o Camara se eu fosse o Aston Villa.